15 lá no Juazeiro, toda noite nas missões. Meu padrinho dizia, ai Romeiro, os tempos bons não tem mais não. No ano de 15 lá no Juazeiro, toda noite nas missões. Meu padrinho dizia aos Romeiros, tempo bom não tem mais não. E depois da confissão, o padre santo dizia que na era de 80 muitas coisas a gente via, muito pasto e pouco rasto, quem for vivo tem que ver. Vi também muitos romeiros tão satisfeitos dizer que só foi ao Juazeiro ao meu padrinho conhecer. E só foi ao Juazeiro ao meu padrinho conhecer. No ano de 15 lá no Juazeiro, toda noite nas missões, meu padrinho dizia, ai Romeiro, os tempos bons não tem mais não. No ano de 15 lá no Juazeiro. Uma das coisas que a gente discute da poesia nordestina, só uma introdução rápida, é muito comum a pessoa ouvir a poesia nordestina de uma maneira assim, só as coisas mais engraçadas, né? Mas a poesia nordestina é ampla, de diversos tipos, e ela foi feita não só para coisas engraçadas, que eu acho que é uma parte menor, como para demonstrar a beleza da natureza, a vida do nordestino e questões também do dia a dia, sociais e até mesmo políticas, né? Então, e outra coisa que a gente discutiu, que eu acho bem interessante, é a linguagem. A maioria do poeta, ele escreve como fala, quer dizer, uma literatura realmente popular. Isso não quer dizer que seja de baixo valor, é simplesmente popular, e por isso é uma das razões que ela é conhecida e recitada pelo povo nordestino. Um exemplo, a gente pode tirar de um poeta só, um exemplo tanto de poesia, vamos dizer, mais engraçada, mais e poesia séria, e a maneira dele escrever, que é o Renato Caldas, um poeta de Iaçu do Rio Grande do Norte, um boêmio, funcionário público, um grande poeta, né? Um poeta realmente popular. E uma das poesias famosas dele, um mote famoso, que é o mote de Iaçu, é um mote característico. Pelo mote, o mote são uma ou duas frases que a gente tem que transformar em um verso, em um poema, que é a glosa de 10 versos. E o mote era ressaca não é doença, tome uma que me ora. Então ele teria que colocar imediatamente ressaca não é doença no 4º verso e tome uma que me ora no 10º verso. E ele fez imediatamente. Disse, metionina é o nome de um remédio para o fígado. Ele disse, metionina é imensa para tomar depois de porre, de cachaça ninguém morre, ressaca não é doença. Ah, não há aí doutor que me convença que se morre antes da hora. Se a ressaca lhe apavora, se a vontade lhe domina, não consulte a medicina, tome uma que me ora. E fez o mote, né? Outro mote famoso dele, engraçado, tinha um comentarista esportivo lá em Natal, João Machado, uma pessoa muito letrada, estudou em Oxford, mas era um cara também muito popular. E num programa, o programa dele era o Curruchiado, num programa ele saltou a frase: eu tenho um olho escondido, cego e também não vê, que é o olho, o rabo, né? Eu tenho um olho escondido, cego e também não vê. E Renato tá ouvindo o programa e disse, pô, isso dá um mote. Aí fez o mote, colocando eu tenho um olho escondido no 4º verso, cego e também não vê no 10º verso. Ele disse, João Machado distraído para ilustrar comentário, disse entre assunto vário, eu tenho um olho escondido. Fez bom não ter exibido. Machado sabe por quê? Vou lhe dizer para você, tome cuidado com ele, que o bicho que gosta dele cego e também não vê. Vá. Uma das... Bom, então eu recitei duas poesias simples, dois motes relativamente engraçados do Renato, mas ele também fazia poesias, que eu diria poesias sérias, o lado sério do Renato. Uma das poesias que ele fez ele conta a história de um sertanejo que vai numa retirante, né? Um retirante que sofre com a seca.
E ele falando para um doutor de São Paulo. O doutor pergunta como é a vida do sertanejo, né? Como é a vida do sertão. E ele começa, e é interessante essa poesia, que ele escreve como fala. Então é até difícil para quem não é nordestino entender o que ele está dizendo. Mas então ele começa respondendo pro doutor. Doutor, Messê pergunta pela vida do sertão. Eu não sei como a comece, talvez você desconhece nossa dor, nossa aflição. Porque vós, Messê, quer ouvir minha dor falar. Quer que eu descasque a ferida, que trago na arma escondida e vive sempre a sangrar? Ah, pois bem, vou lhe dizer, vou lhe contar, meu patrão, a história mais repetida, passada por todas a vida dos filhos desse sertão. Nós vivemos naquela terra como outro bicho qualquer. Nós só temos uma diferença que Deus deu por recompensa, a companheira, a mulher. Além da nossa mulher, a nossa satisfação é uma noite enluarada, um bom prato de coalhada, um cozido de feijão. Mas quando a seca maligna se espraia pelo sertão, rio, cacimba secando, esturricando, lascando, tudo, meu patrão. E o pobre do sertanejo vê tudo seu se acabar. Dia e noite pela estrada, vê passando a retirada, sem saber onde encostar. E no meio da caminhada, uns perdem fio ou mulher. É comum pelas estradas ver uma cruz enficada, sem saber de quem que é. Eu já passei tudo isso, mais que outro homem qualquer. Sei que você acredita, pois vi a fome mardita sucumbir, minha mulher. E debaixo de uma oticica, pojada de fruta e flor, deixei uma cruz enficada, 13 palmos abaixo enterrada, minha mulher, meu amor. Então o Renato tem esses dois lados e tem o linguajar nordestino típico. Tem diversas histórias dele, algumas são até meio mentirosas, eu acho, mas disseram que uma vez ele estava desempregado, ele foi funcionário do DEF, do D9, sei lá, mas ele estava desempregado e foi pedir emprego a um deputado aqui no Rio de Janeiro, que a sede era no Rio, no Congresso, e o deputado não queria arranjar emprego para ele, aí disse que só tinha emprego para soldado da borracha, naquela época, né? Ele disse, olha, Renato, só tem emprego para soldado da borracha. Ele disse, o diabo é soldado da borracha? Ele disse, um trabalho lá na Amazônia, e você vai, pega assim um pau, risca e tira um leite branco do pau. Ele disse, porra, tirar leite branco de pau é para viado, eu não vou de jeito nenhum, não, né? Isso era uma história dele. Bom, mas Renato, uma vez ele recebeu uma homenagem da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Foi homenageado por alguns intelectuais, assim, vamos dizer, mais progressistas, que aceitam a poesia popular. Mas no outro dia essa homenagem foi questionada por outros intelectuais, dizendo que a casa dos doutores da literatura brasileira abriu a porta para um semi-analfabeto, um ignorante, etc. E Renato, para não polemizar, respondeu do jeito que ele sabe, respondeu com a poesia. O nome da poesia é Anel de Doutor. O termo certo é Ané de Doutor, né, que ele fala, é Ané de Doutor. Então, ele fala, doutor, se eu tivesse aprendido a ler, eu era doutor também. Pois aqui cá na cidade, nós só temos validade pela pedra que o Ané tem. Meu pai era um homem pobre, porém viveu um nobre, honesto e trabalhador. Morreu no mês de dezembro e ainda hoje me lembro como a cidade chorou. Era amigo da pobreza, inimigo da avareza, como todo homem de bem. Não media sacrifício para fazer benefício, não desprezava ninguém. Veja a força do destino. Morreu, eu fiquei menino sem dinheiro para estudar. Do mundo para ser uma reta, eu queria ser poeta, não queria trabalhar. Mas gasta a providência, eu tenho o anel da inteligência, maior riqueza que há. Não precisou de inventário, sou rico, milionário, do que herdei do meu pai. Doutor não é caçoada, mas ané não vale nada, só melhora a posição. Parece coisa incrível, qualquer um compra no Orive por ser cruzado um anelão. Olegário Mariano, por exemplo, um poeta pernambucano, nome de grande valor, entrou para a academia mostrando poesia, não ané, doutor.
adeus doutor, vamos embora, tá chegando a hora, eu preciso viajar. Mas fica a experiência, não se compra inteligência, né? Se pode comprar. Aí ele respondeu, doutor. Vamos voltar para o mote agora, os motes engraçados, que vamos dizer o que a plateia gosta mais, né? Gosta mais. E um dos motes assim famosos, assim meio pornográfico, é do Luiz Xavier, um poeta de Açu também, Luiz Xavier de Santana dos Matos. E o mote era o seguinte: tendo perna e tendo couro, só respeito tamborete. Sim. Esse era o mote, e o tendo perna, tendo couro tem que entrar no quarto verso, só respeito tamborete no 10º, Luiz Xavier emendou: bota assando como um touro que não tem pena da vaca, como burra, como paca, tendo perna, tendo couro. Pode ter cara de choro, ser doente pra cacete, mas se gostar do macete, cego ou doida, tudo eu furo, pois estando de pau duro, só respeito tamborete. Quer dizer, é uma poesia aí mais de mesa de boteco, né? E esses motes podem ocorrer assim de uma maneira assim mais de repente, né? O Cession, que é um poeta de Açu famoso, é Moisés ao contrário, o nome é Cession, é Moisés ao contrário. É um grande poeta, ele estava na bodega dele e na cidade tinha uma doida, né? Toda a cidade tem uns doidos, que fazia comida debaixo de um pé de gameleira em frente à bodega dele, que ele tinha a venda dele. Aí um dia a doida mexendo lá a comida dela, soltou um peido muito alto, que o cabo que estava do lado do Cession disse: porra, o peito que a doida deu quase não cabe no cu. E tão grande, né? Aí ele, porra, na hora mesmo disse: porra, isso é um mote. Aí disse: esse fato aconteceu debaixo da gameleira, foi um tiro de roqueiro o peito que a doida deu. A terra toda tremeu, abalou todo o Açu. Ela, mexendo no angu, puxou a perna de lado, foi um peito tão danado, quase não cabe no cu. Quer dizer, então o mote pode ser feito na hora mesmo e por diversas razões. Agora outra arte nordestina, outro tipo de música, de poesia nordestina é a cestilha. O mote, você viu que são 10 versos, mas a cestilha, que diz que é o aquecimento do improviso, também é um negócio muito interessante. E na cestilha tem grandes poetas, um dos maiores é Pinto Monteiro da Paraíba. O nome é Pinto e Monteiro é a cidade, Pinto Monteiro da Paraíba. Ele completamente analfabeto, e o registro que tem da poesia dele é só de ouvir, né? E na cestilha é o seguinte, é um brigando com o outro, dois poetas, dois cantadores. Eu faço 6 versos, o meu último verso você tem que emendar, o seu primeiro tem que rimar com o último seu, né? Então, 2 exemplos de cestilhas geniais de Pinto Monteiro, de contendas, de briga que ele teve. Ele disputando com o poeta falou que ele era um cara muito humilde, andava de sandália japonesa, e o nome era Pinto. O cara disse, terminou o verso mais ou menos assim: nessa geração você vê um pinto, quem sabe Deus faz você do próximo encarnação um galo. Terminou com galo, e dizendo que ele era um pinto porque ele era humilde, né? E o nome dele era Pinto. E terminou com galo. Aí ele respondeu em cestilha: se eu tivesse regalo, rimou com galo, né? Da divina providência, se eu de fato merecer de Deus essa transferência, você virá como galinha para a mesma residência, né? Respondeu e lá colocava, né? Noutra, o Pinto Monteiro respondeu uma pergunta assim, uma charada, uma sacanagem que o cara fez. O cara discutindo sobre Jesus, a Bíblia, o cara terminou a cestilha perguntando: depois dos 15 anos, para onde Jesus marchou? É uma pergunta difícil para você responder em 6 versos, até porque dentre os 15 e os 30 anos ninguém sabe direito como foi a vida de Jesus. Então, depois dos 15 anos, para onde Jesus marchou? Terminou com marchou, né? Aí ele disse: o que você me perguntou, rimou com marchou, né? Vou responder de uma vez. Depois dos 15 anos, marchou por 16, vivendo mais 17, morrendo com 33. Quer dizer, ele fez a conta na cabeça imediatamente e fez o verso. Então, Pinto Monteiro era um gênio. Tem outros poetas que são geniais, que numa contenda, enquanto um faz os versos bonitos e vamos dizer, métricos, bem feitos, as boas poesias, o cara vem com as poesias completamente sem pé na cabeça.
E, logicamente, a plateia gosta mais dessas poesias doidas. E numa desses poetas assim, o mais famoso era José Limeira, um poeta paraibano, que era conhecido como poeta do absurdo. Então, na contenda era um mote que você terminava sempre como diz o Novo Testamento. Então, normalmente o poeta entrava com as coisas da Bíblia e cantava e terminava com diz o Novo Testamento, umas coisas bonitas. E Zé Limeira nunca falava nada com nada. E o decassílabo dele, de diz o Novo Testamento, era mais ou menos assim. Quando Pedro Álvares Cabral governava a Palestina e Dona Leopoldina devia a Deus e o mundo, o poeta Zé Raimundo começou a castrar jumento. Nisso teve um pressentimento. Tudo aquilo era boato. 8, 9 fora 4, diz o Novo Testamento. Quer dizer, a plateia adorava, né? Que ele não dizia nada com nada. Né? Nego alto, entusiasmado, e não tinha medo de enfrentar nenhum cantador. Ele cantava a noite todinha, não parava. Mas todos os versos desmantelados. Eu sou filho do Dengo, neto do Dengo Dengal. Meu nome é José Limeira Ferreirinha Jatobá. São José foi vagabundo, Cristo com chapéu de pai, montaram numa canga e abriram a unha no mundo. Caíram em um vácuo fundo, em menos de um relento, São José pulou do jegue. Cristo passou no esbrego, diz o Velho Testamento. Na viola e no repente o que eu fizer ninguém faz. Meu padrinho Cício mandava eu expulsar Satanás, o que eu já sei não pergunto, 4 é pouco, 5 é muito, 6 não dá, 7 é demais. Isso aí eu aprendi ouvindo ele cantar repente. Aqui, quem não é poeta é doido, e quem é doido faz poesia. Então, o Darcílio Batista recitou essa poesia que eu vi recentemente na televisão. Um doido de Maturé mexia com a latinha, merda fresca de galinha na calçada da Assembleia. O que é que está fazendo nessa latinha mexendo? Pergunta um parlamentar. Faça um vereador safado, só não faça um deputado porque a merda não dá. Quer dizer, a poesia nordestina como uma forma crítica. Mais uma poesia, assim, mais um mote engraçado, né? De sacanagem, essa poesia que o cantigiano gosta muito. E faz ironia com o pessoal que é já velho, e ainda quer se ficar moço, né? Então o mote é o seguinte: a cabeça quando pinta, a pinta baixa a cabeça, né? Então quem pinta o cabelo pode estar morro assim na expressão, mas já está broxa. Então a cabeça quando pinta, entra no 4º verso, a pinta baixa a cabeça. No 10º, a poesia de Pedro Santiago, poeta lá do Rio Grande do Norte, também de Açu. Um dia a velha Jacinta me disse com segurança: o homem perde a pujança, a cabeça quando pinta. Nos cabelos usa tinta, para que mais moço pareça, mas é bom que não se esqueça, a ninguém pode enganar, na hora que vai trepar, a pinta baixa a cabeça. Tem uma poesia de Renato Caldas, também é muito bonita e é engraçada também, que ele homenageia o rebolado de uma morena que ele viu e fez essa poesia. Menina, me responda. A mulher passou perto dele se rebolando, ele disse: menina, me responda, sem se rir, sem chorar, por que é que você se remexe quando vê homem passar? Fica toda balançando, remexendo, pensa talvez que nós velho não tem olho, não tá vendo. Mas se eu fosse autoridade, se eu tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexedor e a depois dele tá preso, num lugar bem amarrado, eu pedia: minha nega, remexe pro delegado. Essa maneira de fazer de colocar o mote na poesia, na glosa, nos 10 versos, é colocar os 2 versos no 9º e 10º. Essa é uma maneira clássica que não é muito pregado lá no Rio Grande do Norte, mas que é bastante usada, vamos dizer, em Pernambuco, né? E de vez por outra a gente arriscava a fazer umas poesias, uns motes brincando, mas não assim de repente, né? Tinha que ser trabalhado, porque a gente não tinha essa capacidade. Uma vez a gente estava estudando na faculdade e tinha um professor que tinha vindo da Alemanha e estava enrolando. A gente achava que é um grande amigo meu hoje, mas naquela época a gente achava que ele não estava enrolando e ele ganhava
Ganhava muito bem. E como ele veio da Alemanha, um colega meu que estava lá de mim disse, porra, Siri estudou na Alemanha, mas sabe menos que eu. Eu disse, porra, isso dá um mote. Siri estudou na Alemanha, mas sabe menos que eu. Aí eu fiz o mote colocando esses 2 versos no 9º e no 10º. Aí fiz, estudo para me matar, não ganho 60 mil, não sei se vou me formar, talvez no ano 2000. Mas posso falar de cadeira, sem medo de dizer besteira, sem maldade, sem nenhuma mãe. Uma verdade que sempre doeu, Siri estudou na Alemanha, mas sabe menos que eu. Né? E isso no outro dia pregaram lá no cartaz e o professor soube que eu fazia poesia e quase fui reprovado. E como ele veio da Alemanha, um colega meu que estava lá de mim disse, porra, Siri estudou na Alemanha, mas sabe menos que eu. Eu disse, porra, isso dá um mote. Siri estudou na Alemanha, mas sabe menos que eu. Aí eu fiz o mote colocando esses 2 versos no 9º e no 10º. Aí fiz, estudo para me matar, não ganho 60 mil, não sei se vou me formar, talvez no ano 2000. Mas posso falar de cadeira, sem medo de dizer besteira, sem maldade, sem nenhuma mãe. Uma verdade que sempre doeu, Siri estudou na Alemanha, mas sabe menos que eu. Né? E isso no outro dia pregaram lá no cartaz e o professor soube que eu fazia poesia e quase fui reprovado. Meu padrinho dizia aos romeiros, tempo bom não tem mais não. O Romeiro perguntou, padrinho, eu quero saber, para o mundo se acabar, qual é o sinal que a gente vê? Meu padrinho Cício disse, meus filhos prestem atenção, quando o filho for contra pai e nação contra nação, é sinal que o fim do mundo está tão pertinho, meu irmão. É sinal